Instant karma's gonna get you. Gonna see right on your face. You better get yourself together, darling. Join human race, where we all shine on, like the moon and the stars and the sun, where we all shine on and on and on and on and on and on. Olá pessoal, mais um vídeo aqui do canal Larry Beatles, Marcelo falando com vocês. Antes de mais nada, curtições, likes aí, compartilhamentos. Bom, hoje eu vou quebrar um pouco essa série de vídeos sobre a discografia, porque me ocorreu aqui falar de um assunto assim, serei breve até, né? De um assunto que é como a gente ouve os Beatles. Como é que a gente ouve os Beatles? Que tipo de bitomaníacos nós somos, né? Tem aquele bitomaníaco que gosta só de colecionar o grupo, as coisas do grupo, livros, obviamente, discos, vinil, CD, né? Enfim, e mais nada, né? Tudo bem, quem gosta de fazer isso, tudo bem. E tem aqueles que se apegam nos detalhes técnicos, na música, no tipo de música que é tocada, no tipo de melodia, no tipo de arranjo. Tem aqueles que gostam de ouvir as letras, se identificam com as letras. Eu acho que cada um ouve de um jeito diferente, num momento, num contexto diferente. Cada um tem suas lembranças, né? E, assim, também me ocorre perguntar, os Beatles faziam política? Na minha humilde opinião, sim, faziam política. Por quê? Os Beatles eram frutos, ou são frutos, dos anos 60, uma época de intensa mudança dentro da sociedade ocidental, né, ou das sociedades ocidentais, né, para o bem e para o mal. Mas os Beatles eu acho que foram agentes assim muito importantes, primeiro porque eles trouxeram muitas informações que até então eram restritas a círculos mais fechados. Por exemplo, na medida em que eles foram amadurecendo musicalmente, eles trouxeram elementos da música erudita, da música atonal, da música concreta, da música eletrônica, né? Eles trouxeram temas que estavam muito assim fortes dentro da sociedade, ou seja, eles aos poucos começaram a cantar sobre a evolução da mulher dentro da sociedade, a libertação da mulher de padrões rígidos de educação, né? Por exemplo, em She's Living Home, o Paul McCartney canta sobre isso, né, no Sgt. Pepper's, que foi um disco revolucionário, que revolucionaria as técnicas de gravação, né? Ou seja, os Beatles foram importantes por isso, eles começaram a cantar sobre assuntos e acontecimentos e movimentos sociais muito importantes. E isso é política, né? Não adianta você dizer, não quero misturar Beatles com política. Desculpa, isso é uma bobagem, porque política não é só aquele cara que está lá em Brasília de terno e gravata, né, supostamente roubando mesmo o bem público. Não é só esse cara, até porque não existe político ladrão sem empresário ladrão, né? Não tem isso, né, gente? Quer dizer, essa mania de criticar só os políticos também está errado. Mas a política não é só isso. Quando você está lá no seu condomínio, no seu prédio, aí o síndico resolve fazer uma obra, resolve ter um gasto a mais lá, você vai se colocar, você vai discutir, você vai ou concordar com ele, ou você vai dar a sua opinião, ou vai discordar dele. Enfim, você está ali dentro de um contexto, você vai participar de uma coisa que vai te trazer benefícios, e se você é um cara legal, você vai entender que para os outros também esse movimento vai trazer benefícios, ou que o seu movimento tem que essencialmente beneficiar mais pessoas e não só você,
Em alguns casos, você até tem que fazer um certo sacrifício para que um grupo maior de pessoas se beneficie. Ou seja, ser político é se colocar dentro do mundo, é se manifestar dentro do mundo, se colocar como pessoa, dar a sua opinião. Isso não se restringe só à hora de votar, e o cara vota e depois tchau e benção. Ou então fica com essa coisa, tenho raiva de política. Não, você faz política todo dia, até mesmo com seus filhos, ao educar seus filhos. E não adianta pensar só em si mesmo, né? Porque o que acontece? Você pensa só em si mesmo, no seu bem-estar e que se dane o país. Não, meu amigo. Uma hora você vai sair na rua, um filho teu vai ser assassinado. Não só porque tem um cara ruim aí, maldoso, mal, psicopata na rua. Não, porque tem muito cara, e isso é estatisticamente comprovado no Brasil, que parte para o crime porque não consegue arrumar trabalho. Enfim, são vários motivos. Assim como tem bandido perverso de classe média, né? Que tem tudo ali à mão, mas se vicia em drogas, aí começa a roubar a própria família. Enfim, um tema muito complexo, mas você faz política. E os Beatles faziam política, porque eles foram muito importantes, eles foram uma espécie de cavalo de Troia. Através ali da popularidade deles, eles colocaram assuntos muito importantes na pauta. Eles e outros artistas da geração deles, mas como eles eram muito populares, muito olhados, claro, tudo que eles falavam, diziam ou cantavam era muito mais repercutido. Né? Então você tem, como eu já disse, o Paul cantando She's Living Home, você tem Eleanor Rigby, você vai ouvir aquela letra com aquele arranjo bucólico, lindo, né? Você vai ouvir aquilo e vai falar poxa vida, é a história de uma pessoa solitária. Como que as pessoas terminam a vida delas assim, tão abandonadas pela própria família, pela sociedade de uma maneira geral? Que triste que é, né? O que a gente pode fazer para evitar uma coisa que proporcione tanta melancolia e tristeza assim? Esse ímpeto de ouvir, por exemplo, uma letra e refletir sobre ela. Os Beatles passaram a fazer isso, claro, a partir de 1965, né? Até então eles cantavam muito sobre romancezinhos, adolescentes e tal, nada contra. Mas na medida em que eles foram amadurecendo, eles foram crescendo, aumentando a visão deles, sendo influenciados e influenciando, e discutindo temas mais pertinentes. Tem muito cara que fica aí nessa onda, como se os Beatles só pudessem cantar Hard Day's Night e She Loves You, ou seja, um cara que não quer saber de olhar para problema no mundo e vê nos Beatles uma forma de fugir das questões importantes da realidade. É o que o John Lennon cantou, por exemplo, em Instant Karma. O John Lennon foi um cara que nem era tão politizado, mas quando ele conheceu a Yoko Ono, um pouco antes, quando ele começou a ser mais influenciado pelo Dylan. O John Lennon era um cara que lia muito, então ele escreveu coisas como Nowhere Man ali, de uma forma muito sutil, muito discreta. Nowhere Man, ele está falando do homem comum, o homem do dia a dia, que vive sua vida aí no dia a dia, não é notado, é visto como um Zé Ninguém, mas ele é um cara que dá sustentação para sistemas aí políticos, econômicos, e ele não sabe que faz isso, ele não sabe da importância dele. O John cantou isso em Nowhere Man, né? Cantou em Norwegian Wood a libertação da mulher, uma mulher mais ousada, uma mulher que escolhia com quem ela ia, vamos dizer, transar, e depois dispensava o cara, que era uma coisa que era o inverso muito, até naquela época. O John Lennon, eu gosto muito dele porque ele nunca teve tanto receio de colocar essas fragilidades dele nas canções dele, né, nas letras, né? O George veio com aquela proposta mais oriental, de meditação, de busca do self, né, de compreender-se a si mesmo dentro desse contexto, muito legal, uma vertente muito importante também. O John, em Instant Karma, que eu tentei tocar aqui, o que ele está cantando? Ele está cantando assim, poxa, você faz parte de uma sociedade,
Se você fingir que você não está vendo o que acontece na sociedade, pô, o karma vai te pegar. O karma quer dizer, as consequências desse seu isolamento, dessa sua, vamos dizer assim, alienação, elas vão recair sobre você mesmo. Foi o que eu falei agora há pouco. Você sai na rua, você é assaltado, você pode ser até assassinado, não só porque tem gente ruim no mundo, claro que tem, de todas as classes e gêneros, tem gente ruim sim, mas também tem, e eu acho que, de novo, estatisticamente, isso é comprovado, uma sociedade ela é mais violenta na medida em que ela tem muita desigualdade, ou seja, muita concentração de riqueza, né, nas mãos de poucos. Gente, eu não sou filiado a nenhum partido político, não sou radicalmente de esquerda e não sou nada de direita, assim, nem de centro-direita. Eu sou que nem o Adnet lá, assim, eu me considero um cara progressista. Eu quero que a minha boa vida seja cada vez mais comum para o maior número possível de pessoas. E eu acho que eu ouço Beatles dentro desse contexto, né? Eu comecei ouvindo Beatles como uma criança que curtia ali os sons, as melodias e tudo mais. Eu continuo curtindo isso, mas passei depois de um certo tempo a curtir mais o que o Lennon escrevia, mesmo Paul em algumas letras dele muito interessantes, que ele canta, ele fala em Tug of War, por exemplo. Pô, dá muita pisada na bola, mas ele cantou algumas coisas assim, letras muito interessantes também, né, de uma certa crítica social, principalmente no que tange a ecologia, né? O George Harrison também, claro, né? Então, os Beatles fizeram política, assim. E eu não entendo, vocês vão me desculpar, eu sei que muita gente vai me cancelar, vai me bloquear, vai se desinscrever do meu canal, mas eu não consigo entender como que tem cara que gosta dos Beatles e vota em gente que defende o uso de arma, gente que prega violência como resposta para o mundo. Eu não entendo. Por mais que o cara diga, eu votei nesse porque eu não podia votar no outro lá. Meu amigo, não votasse em ninguém, já é ruim também, sabe? Mas votasse pelo menos em quem não defende o uso de arma. Cara, o John Lennon foi morto por um cara armado. Você vai dizer, mas se ele tivesse com uma arma, ele teria matado o cara primeiro. Não, meu caro, você não tem que discutir se o John Lennon tinha uma arma na mão. Você tem que discutir por que o cara lá tinha uma arma tão facilmente na mão, que ele cismou que ele tinha que matar o John Lennon, ele foi lá e matou. Eu não entendo como é que pode um cara desse que curte John Lennon gostar de político que defende o uso de arma, venda de armas, de armar a população, sem fazer esse raciocínio. Não, porra, não era o John Lennon que tinha que ter uma arma, era o assassino dele que não tinha que ter. Você entendeu? Então é esse tipo de coisa assim que me provocou a necessidade de fazer esse vídeo. Porque eu vejo ali o Facebook, eu vejo assim, tanta gente agressiva, violenta, defendendo esse povo que prega o uso de armas, de violência, de fake news, e gosta de Beatles. Aí você dá uma resposta um pouco mais elaborada para o cara, ele já te xinga e já fala que não quer saber de política, de misturar política. Gente, vamos pôr a cabeça em ordem. A gente está vivendo num momento muito especial. Olha aí o Covid. Eu não entendo esse país. A cada dia que passa aumenta o número de mortos. E a gente está normalizando cada vez mais aí a saída para as ruas. Tem gente que vai para bar. Tem um bar aqui perto da minha casa que o pessoal vai sem máscara. Eu não entendo, assim, é uma coisa meio perversa o brasileiro, eu acho. Então, se você tem chance de ser um bitomaníaco, meu amigo, presta mais atenção no que os Beatles estão cantando, por favor. Valeu, gente.